Olá, meus pati amigos! Estou de volta, como prometido, para falar para você algumas coisas. Eu coloquei aqui 10 ou 11 tópicos de motivos pelos quais eu não gosto muito daqui, né? Do sistema, como as coisas funcionam e as coisas desse país, porque eu já coloquei, né, já postei um vídeo falando das coisas positivas, por que eu gosto de morar aqui, o lado positivo, né? Agora vou estar falando sobre os aspectos negativos, mas isso eu quero deixar claro que é uma opinião minha, é a minha visão que moro aqui. Eu coloquei uma colinha onde eu vou só me lembrar e eu vou explanar aqui para vocês. Primeira coisa que eu botei aqui, que é o sistema médico paliativo. Ou seja, você marca, né, por telefone, você primeiro tem que falar qual é o seu problema, o que você está sentindo, para a atendente ou enfermeira ver se realmente você precisa de uma consulta médica. E eu acho isso ruim. Sabe por que eu acho isso ruim? Porque você pode estar sentindo um sintoma que ela não consiga identificar que é algo grave, e aí você acabar passando mal em casa porque ela achou que era uma simples febre, né? E às vezes era algo que você precisava de um atendimento urgente ou até mesmo de uma intervenção de um antibiótico. Então eu não acho isso legal. Eu acho que o médico tem que realmente te ver e te dizer, né, mais ou menos o que você tem. Passado isso, vamos dizer que você consiga a sua consulta com o médico. O que normalmente não é no mesmo dia. Então, eles vão encaixar você numa grade de horários e dias que está sendo cada vez mais difícil de encontrar devido à superpopulação, né, que está tendo aqui, porque a Finlândia é um país pequeno, mas está vindo muitas pessoas de fora, né, ao qual foi estipulado, né, pela União Europeia. Então, os serviços estão sendo assim, pouco serviço para muita gente, se é que você me entende. Então, acaba congestionando um pouco os serviços. E isso vai impactar um pouco na qualidade também. Então, o que acontece? Já aconteceu de eu ir com um determinado problema e eles acharem que não era nada demais e eu ter que insistir pela medicação, porque aqui você não compra remédio sem receita. Quando você vai ao médico e ele faz o exame, né? Ele espera chegar o exame e ele vai ver se deu alguma coisa. E esse resultado você nunca vai saber, você não tem acesso aos seus exames, tá? Só para você saber. E aí ele ali vai passar a medicação. Essa receita normalmente pode ir para sua mão, mas normalmente essa receita, ela vai, uma receita eletrônica, ela vai diretamente para uma rede de farmácias, que todas as farmácias aqui são chamadas de aptec, e lá você vai com sua identidade, seu cartão de seguro de saúde, né, o cartão do Kela, e você vai apresentar essa identidade. Eles vão olhar no sistema quem foi o médico que te passou e qual a medicação, e eles vão já colar ali no medicamento a posologia, o modo de tomar que o médico colocou na receita, e você vai levar o seu remédio para casa. É assim. Só que muitas vezes o médico não vai passar um remédio para resolver logo aquele problema de uma vez, um remédio forte. Ele vai começar com remédios que ele acha que pode resolver, mas que é fraco. Então, muitas vezes não resolve.
Aí você tem que retornar lá e ele vai passar um mais forte, porque ele acha que quanto mais forte o remédio, mais poderá prejudicar a sua saúde. E no Brasil não, no Brasil você vai para o médico passa logo uma injeção, um remédio potente, que é para não olhar mais para sua linda carinha. Então resolve logo o seu problema. Normalmente o médico já chega, você já fala o que você tem e ele já vai logo passando a receita te dando assim, vai comprar. E aí você vai comprar o remédio. Normalmente você não volta mais lá porque resolveu realmente o seu problema. Eu estou aqui com a garganta inflamada, muitas vezes eu nem vou mais para o médico porque já está lá que da última vez que eu tive, eles me passaram, né, um tipo de antibiótico, então só é a moça lá, a atendente falar com a médica que eu estou com os mesmos sintomas, ela vai falar, a médica vai prescrever e eu vou para a farmácia e vou dar meu documento, vou pegar o antibiótico e vou tomar aquele mesmo antibiótico da outra vez. Mas é dessa forma. E eu tenho colegas minhas brasileiras aqui que dizem a mesma coisa. Tem uma que diz a mesma coisa. Ela fica muito chateada porque eles minimizam muito o que você sente, né? Eles cansam de dizer que eu não tenho nada. Da última vez queriam suspender a medicação. Eu falei, não, acho que não é a hora. Mas eles não levam muito em consideração a sua opinião, não. É a opinião deles e ponto final. Segundo tópico, vamos lá. O que eu não acho muito legal? A questão do frio, é claro. Eu sou brasileira, eu sou nordestina, eu sou baiana. Oxe. E eu gosto muito do sol, eu já sou branca, eu estou praticamente transparente. Então, o que acontece? A gente leva 6 meses aqui, cerca de 6 meses, sem a luz do sol. Inclusive, no inverno, hoje, o céu é todo cinzento, nublado, neva bastante, venta muito, sabe? Só que assim, quando chega a aparecer a luz do sol, é porque aquele dia vai ser mais frio do que os outros. Porque é só a luz, calor nada. Então, normalmente ficamos mais em casa, o que nos faz engordar, né? Porque a gente fica mais parado. Aqui é a época onde mais se fazem os bebês. E aí, quando chega a primavera, os bebês estão nascendo. Então, falando um pouquinho sobre isso, eu acho que eu vou fazer a parte 2, porque eu tô olhando o tempinho aqui e é muita coisa para falar. Vocês têm paciência? Tem. Então, eu vou falar. Então, aqui, esse período do inverno, essa situação da gente passar tanto tempo sem o sol, dá uma coisa chamada de transtorno afetivo sazonal. TAS. Transtorno afetivo sazonal, que nada mais é do que uma depressão sazonal. Uma depressão chamada de depressão do inverno, por falta do sol, da vitamina D, né? E falta muito o hormônio, né? Do bem-estar, né? A serotonina, né? O sol proporciona, né? A serotonina para o ser humano, por isso que é tão aconselhável a gente tomar sol. Uau! E aí acaba tendo esse déficit de serotonina e as pessoas vão ficando depressivas. Então, tem esse lado bem ruim, né? Aqui acontece uma alta taxa de... Então, devido a isso, né? E eu não acho muito legal, né? Fora que, pincelando também, no verão tem o sol da meia-noite, ou seja, quase não tem
noite, e isso deixa a nossa cabecinha um pouco confusa, nosso organismo, atrapalha o nosso ciclo circadiano, e isso incomoda um pouco. O calor, porque os apartamentos são todos termicamente preparados, então acaba ficando muito quente. E é isso, a gente fica um pouco transtornado com essa coisa de não ter a noite e a escuridão para a gente relaxar e dormir. Também tem a questão aqui, o tópico da saudade de casa. Não só por você saber que você está tão longe da sua casa, do seu país, você está longe da sua família, e não é esse negócio de longe, você está numa distância Santa Catarina, Ceará, não. Você tá muito longe, né? E você saber que você não pode, qualquer momento que bater a saudade, pegar o avião e voltar para ver seus familiares, né? Ou mesmo ir curtir o sol de Copacabana, o sol da praia do Porto da Barra, não. O custo elevado da passagem aérea não é proporcional, né, muitas vezes ao cidadão, o que o cidadão ganha aqui, né, porque você tem que pegar um avião daqui para Portugal, ou daqui para Holanda, ou daqui para Alemanha, ou daqui para Inglaterra, ou daqui para Itália, para depois pegar um segundo voo, ou daqui para a França, e pegar um segundo voo para o Brasil. E isso custa bastante dinheiro. E aí, como nós estamos, uma brasileira que não consegue trabalhar. E esse é o próximo ponto negativo que eu vou falar para você aí. Se você pensa que vir para a Finlândia sabendo só o inglês vai te assegurar alguma coisa, você está redondamente enganado. Não é o suficiente. Como eu já falei em outro vídeo, os finlandeses saem da universidade totalmente preparados para o mercado de trabalho e eles saem falando muitas línguas. As línguas oficiais, que é o finlandês e o sueco, e também o inglês e mais alguma outra língua que ele venha escolher. Saem totalmente preparados para o mercado de trabalho. Não é que aqui não tenha trabalho, aqui tem trabalho. Só que eles pedem muitas coisas para empregar uma pessoa. Para você trabalhar na área de limpeza, você precisa de um treinamento, você precisa estudar para ter esse treinamento, você precisa de um chamado de passaporte de limpeza, de saúde, às vezes até exame, às vezes também antecedentes, e também às vezes você precisa ter carteira de motorista, dirigir, a depender do serviço, e principalmente eles querem um finlandês fluente. Eles colocam lá, finlandês fluente. Então isso faz com que a gente não seja qualificado para trabalho, porque muitos de nós sabemos o básico do finlandês, que já tomou curso, é um pouco difícil o finlandês, né? E por isso, na hora de você enviar o seu currículo, eles vão analisar e vão te dar resposta negativa, né? E entre um finlandês e um estrangeiro, eles sempre vão escolher o finlandês, né? Claro, né, gente? E é aquela coisa, não tem jeitinho brasileiro, fulano, dá um trabalhinho para ciclano, que é meu parente. Não existe isso aqui. Aqui não existe jeitinho brasileiro, aqui é tudo no papel, você tem que mostrar que você tem aquele estudo, você tem aquele preparo para trabalhar. É outra questão. Outra questão, deixa eu olhar minha colinha, aqui é assim, é tudo ao vivo e a cores, sem embromação e sem maquiagem. Eu já falei sobre as pessoas frias.
O que são as pessoas frias? São as pessoas que são criadas sem tanto sentimentalismo como a gente, né? Nós brasileiros somos muito sentimentais e emocionais. Então, os finlandeses, eles não demonstram muito o que sente. Você nunca sabe realmente qual é a intenção do finlandês, qual é o sentimento dele. Ele mantém uma cara de paisagem. Então, você nunca sabe realmente. Então, a gente tem aquele jeito de mostrar se a gente está satisfeito com a coisa, se a gente está feliz, se a gente não está feliz, se a gente está revoltado, se a gente está zangado, a gente mostra, a gente expõe o que sentimos, mas eles não. É por isso que muitas pessoas se envolvem com eles amorosamente falando e se decepcionam porque eles não demonstram os sentimentos. Bom, tem essa questão também de você ter que se conter. Você não pode. No Brasil você anda na rua, você canta, você dança, você grita. Aqui não tem isso de andar na rua gritando. Não tem essa de andar na rua dançando, nem ouvindo música alta, nem abrindo capô de carro, capô não, como é que chama? Porta-mala de carro, para estar colocando os sons nas alturas. Você tem que se educar na raça, na marra. Você aprende a ser um cidadão mais educado. Então você tem que se conter. Fora que você não pode falar tudo que você pensa, porque aqui pode ser dado como preconceito. Então você não pode falar tudo que você pensa, entendeu? Você também não pode reagir sem que uma pessoa faça algo com você em relação a tocar. Enquanto essa pessoa estiver falando, você não pode tocar na pessoa, porque senão você perde a razão e pode dar sérias complicações. Você só pode colocar a mão em alguém para se defender se uma pessoa fizer algo com você. No Brasil não, né? As pessoas discutem, o outro não gosta, já vai lá, já mete a mão e aí a confusão está formada. Aqui não se pode estar encostando nas pessoas por qualquer razão. E tem essa questão também nos lugares. O cliente tem sempre razão, seja em que estabelecimento for, governamental ou não governamental, numa cafeteria, o cliente tem sempre razão, né? Aqui uma queixa de cliente é levada muito a sério. Eu não sei te dizer se isso é positivo ou negativo, se encaixa nessa questão positiva ou negativa, porque às vezes o cliente está errado, né? Mas só para prejudicar, então faz a queixa. Então aqui também tem a questão que aqui as roupas, eu acho as roupas muito caras, custosas, né? Você vai comprar um casaco de inverno, mais ou menos 100 euros. Para você vestir, para se preparar para o inverno. Então eu acho um pouco custoso. Tênis também, então tá caro também. Então geralmente as pessoas vão para lojas, onde aqui tem muitas dessas lojas que você pode estar chamando de brechó. É uma loja de usados, de produtos usados, bem conservados, e muita gente vai comprar roupa lá, mais em conta, mais barato, né? Então eu acho aqui, em questão das taxas de impostos, muito alto nessa questão de roupas, sapatos e utensílios, aqui é bastante caro. O idioma difícil de aprender, tá? Eu acredito que o inglês seja bem mais fácil. Acho que o finlandês só é falado aqui na Finlândia. Então, você vê que o português ele é falado em outros países também. Não só em Portugal, mas alguns países da redondeza ali também, né? Mas o finlandês só é falado aqui. E o que torna bem difícil. E aqui no sul
da Finlândia se fala um finlandês um pouco diferente do que as pessoas que moram no norte, que são mais raízes, vamos dizer assim. E para não ficar muito grande o vídeo, essa questão de você se sentir isolado é bem ruim. Já falei do custo da passagem, essa questão das pessoas serem muito fechadas, a dificuldade de você fazer amizades com eles. Eles não são tão abertos à amizade, né? Já falei isso também em outro vídeo. E por último, se você quiser morar na Finlândia e você for daquele pai, daquela mãe, que qualquer coisa você, pega a criança e dá uns tapinhas, coloca sua criança de castigo e dá aqueles tapinhas, aquelas palmadinhas, você grita com criança no meio da rua, então aqui não é lugar para você, porque aqui é uma proteção à criança muito grande. A criança tem muitos direitos aqui. Não se coloca a mão em crianças, é totalmente proibido bater em criança, gritar a criança, ser hostil com criança em rua. Você corre um sério perigo de ser denunciado e pessoas na rua chamarem a polícia e te levar para o cilindro. Então, se você tem esse costume, esqueça, a Finlândia não é lugar para você. Se você é amante do sol, gosta mesmo de uma prainha, a Finlândia também não é lugar para você. Se você é uma pessoa alegre, gosta de contato com pessoas, abraçar, você gosta muito de festa, aqui não é lugar para você. Se você gosta de movimento, aqui também não é lugar para você, porque é um país extremamente calmo e quieto até demais. Às vezes não se tem nem o que fazer. Então, o que os finlandeses fazem? Normalmente eles bebem muito. Eles bebem demais. Jovens e velhos e mulheres também. Aqui é uma cultura deles, tá bom? Fique sabendo de tudo isso. Bom, gente, e o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixo um abraço carinhoso para vocês que estão me acompanhando. Se você não é inscrito ainda no canal, venha me acompanhar, porque eu vou estar mostrando muitas coisas para você. Pretendo e tenho planos de viajar para Helsinki para mostrar muita coisa para você e você conhecer a Finlândia não só por ouvir falar, mas por uma outra visão, uma visão de alguém que mora aqui e também de estar indo passear comigo, acompanhar minha rotina nesse país, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, meus amores, tchau, tchau!